Olá, bem-vindo ao Twilio Talks. Esse é o podcast da Twilio. Meu nome é Marcela Klein, eu faço parte da equipe da Twilio aqui da América Latina. Estou muito feliz de você estar aqui de novo com a gente para mais um episódio. E dessa vez vocês vão se confundir um pouquinho, porque a gente vai ter duas Marcelas nesse episódio, falando de assuntos parecidos, tanto do mundo da tecnologia, mas também do mundo do entretenimento. Eu sou Marcela Parisi, hoje eu sou head de marketing na Globo, fazendo marketing, para algumas divisões da empresa, né, então hoje eu cuido de marketing para negócios internacionais, depois eu posso explicar um pouquinho mais o que é isso, para o canal internacional e para os filmes na janela aí de cinema, mas aí os filmes para o mercado de Brasil mesmo. Sou apaixonada por entretenimento, conteúdo, tenho bastante tempo de carreira focada de marketing, mas focada nesse assunto. Então vamos falar bastante de marketing, bastante de experiência do cliente, bastante sobre conteúdo, um assunto também que é novidade para a nossa audiência, então vai ser ótimo a gente percorrer esses caminhos. Hoje em dia a gente está falando de um marketing que fala não mais com a massa, mas com indivíduos. Você acha que dá para chamar isso ainda como marketing ou a gente podia trocar um pouco o nome dessa disciplina? Eu não chamaria de outra coisa, eu acho que marketing cada vez mais, tem a ver com segmentação, com personalização, com falar com o consumidor. Marketing de massa para vários setores ainda pode ser muito importante quando a gente fala de reconhecimento de marca e de branding, mas eu acho que cada vez mais, para alguns setores principalmente, e aí quando a gente fala de B2B então, a gente precisa de um marketing personalizado, a gente precisa falar com o cliente que a gente com quem a gente quer atingir e muito mais, acho que tem um passo atrás que é entender quem a gente quer atingir, né, quem a gente pode olhar para o tamanho do nosso mercado, que fatia de mercado a gente quer atingir, qual que é o tamanho dessa fatia, com quem a gente quer falar, o que essa pessoa está esperando, até porque o consumidor é isso, hoje ele sabe que ele pode escolher, que ele tem opção, ele está cada vez mais exigente, isso não é novidade, então a gente tem que personalizar mesmo, assim, eu acho que é muito importante entender quem é esse consumidor, o que ele está esperando e qual que é o diferencial da sua marca ou do seu produto, qual que é assim, versus qualquer concorrente, qual que é a sua diferença e a melhor entrega que você vai fazer para resolver o problema daquele cliente. Não tem como não ser personalizado, né, então eu não mudaria de nome, eu acho que o marketing cada vez mais é isso. Ótimo, concordo plenamente. Acho que é uma boa maneira de ver. É um marketing personalizado que não deixa de ser, né, uma estratégia super importante. Fala mais de você, para quem não te conhece. Conte, Marcela Paris, os últimos anos aí na sua jornada profissional até a chegada na Globo. Bom, eu sou formada em publicidade e propaganda, depois eu fiz uma pós na GV em ADM, né, administração de empresas. Eu comecei em marketing bem lá no comecinho, não vou falar quantos anos atrás, na indústria farmacêutica, eu fui estagiária e fui efetivada, virei trainee na Janssen, que hoje é conhecida até por causa da época da vacina ali do covid, é farma da Johnson. Eu trabalhei bastante tempo ali fazendo marketing farmacêutico, quase 4 anos e meio, mas teve um momento ali que eu falei: "Ai, não é isso que eu quero fazer, eu quero tentar uma indústria diferente, né, falar um pouco mais com o consumidor final e tal", e aí eu acabei indo para o mercado e, por coincidência, enfim, eu acho que é destino, eu acabei encontrando uma posição na Warner, e aí eu trabalhei lá com marketing de licenciamento de marcas, mas acho que foi aí que eu entrei para esse mercado de entretenimento e de conteúdo de alguma forma, né. Eu trabalhei um tempo no marketing ali na Warner, depois eu trabalhei na Disney, que até foi quando eu tive interação com a Marcela na época, pelo mercado ali que a gente atuava. Aí essa parte é muito triste de dizer, porque no início eu trabalhava com marketing de DVD e Blu-ray na Disney, então eu entrego muito a minha É. idade, tem gente que nem sabe o que é isso, Tem um mas parágrafo separado sobre isso, né? e eu tive um tempo ali depois desse período na Disney onde eu morei fora, por questões pessoais, eu morei um ano na Alemanha, foi um sabático, assim, eu voltei a atuar na Disney, depois, mais uma vez, fui morar nos Estados Unidos, e aí lá eu trabalhei foi a minha experiência no Google, que foi muito, assim, agregou muito pra mim, porque foi no headquarter do Google, também trabalhando eu fazia todo o marketing e o merchan da loja de filmes do Google Play, lá da Play Store, para Brasil e América Latina. Então sempre com conteúdo, fazendo ponte entre a loja e o que a gente ia comunicar ali e os estúdios no Brasil, então eu era ponte com esses estúdios, porque eu já tinha, né, muito contato aqui. Tudo isso porque na verdade quando eu fui morar nos Estados Unidos eu fui embora grávida, meu ex-marido, que era meu marido na época, foi transferido para lá, e aí a gente foi.
A minha filha nasceu lá e quando ela tinha de 6 para 7 meses, eu comecei a trabalhar lá no Google e foi uma experiência incrível. Eu vivi tudo que a gente via no filme do headquarter, da bicicletinha, de ter tudo lá dentro, assim, foi muito legal viver aquela cultura, entender aquela cultura. Mas aí eu voltei ao Brasil no meio da pandemia, em junho de 20, porque na verdade, pessoalmente, eu não estava dando conta de ficar longe de rede de apoio com uma criança pequena, etcétera. A gente voltou e foi quando eu entrei na Globo, que é onde eu tô hoje, né, já vai fazer 6 anos. Comecei atuando nesse marketing aí de negócios internacionais e do canal internacional, e aí hoje tem mais uma frente aí que é a frente dos filmes, mas é onde eu tô hoje, assim. Então passei por uma série de graças a Deus, grandes empresas muito conhecidas de conteúdo e entretenimento, em áreas um pouco diferentes, já trabalhei com licenciamento de marca, já trabalhei com DVD e Blu-ray, agora com licenciamento de conteúdo, desde então eu tô nesse mundo aí de alguma forma. A gente fala muito aqui da como a tecnologia muda exponencialmente. Só que a gente fala isso olhando para hoje, né. Uhum. Se a gente coloca o seu exemplo do Blu-ray, e a gente trabalhou juntas nessa época, eu estava fazendo a conta, não vou denunciar, mas há 15 anos atrás, a gente ouvia coisas de que não ia nunca deixar de existir uma mídia física de entretenimento, onde o digital nunca ia ser o foco principal de nenhuma produtora de conteúdo, né. E não precisou de 15 anos para mudar, precisou de 5 anos para mudar, tanto que hoje em dia nossos filhos, né, não sabem nem como assim, onde que eu toco uma música se não é num Spotify, né, onde que eu assisto se não é num streaming, né. Vamos primeiro falar dessa internacionalização da Globo, né, a gente até estava fazendo um paralelo que a Twilio, assim como muitas marcas de tecnologia, elas têm um headquarter normalmente é norte-americano e todas as outras regiões fazem o processo de internacionalização de lá para cá. Uhum. E o que você faz é justamente o contrário, né, você está expandindo uma marca brasileira para o resto do mundo, levando esse conteúdo para muitos brasileiros, obviamente. Conta um pouquinho pra gente como que é essa estratégia de comunicação de marketing. É um trabalho muito interessante, eu gosto muito, porque tem muitas particularidades, né, na verdade, assim, a gente está falando de uma empresa que tem o foco em produzir conteúdo brasileiro para o Brasil, mas tem um business aí de levar isso para fora também de alguma forma. E a gente está usando uma estratégia de marketing que fala justamente disso. Hoje a gente tem, narrativas adaptadas para diferentes territórios, não dá para dizer que eu leve a mensagem da Globo para o internacional e é uma só para o mundo inteiro, isso não acontece. A gente leva a brasilidade sim, porque é importante, porque a gente está vendo principalmente agora, Brasil Core, né, o Brasil está na moda, mas, adaptada, com narrativas adaptadas para alguns territórios, porque eu não consigo e vai desde a narrativa de marketing, até a forma como eu entrego um conteúdo lá no final. Eu tenho a América Latina, por exemplo, que já é uma compradora antiga do nosso conteúdo, que conhece, a gente perdeu um pouco de espaço aí, porque a gente pós-pandemia, eu acho que tem um efeito Netflix aí que todo mundo começou a consumir conteúdo do mundo inteiro. Então hoje a gente tem conteúdos turcos, por exemplo, que são muito fortes, que concorrem com a gente. A gente tem o coreano, a gente tem então, era uma coisa meio que nadar de braçada, hoje já não é tanto, né. E aí a América Latina, a gente tem uma narrativa, a gente leva de um jeito. Para a Europa é um outro mercado, a gente tem que apresentar a empresa de uma outra forma, porque eles não conhecem tanto quanto os latinos, então a narrativa é outra. Aí você vai para um Oriente Médio, é completamente diferente, e não é só a narrativa que é diferente, por exemplo, para cá. A gente tem quando a gente vende uma novela, por exemplo, a gente tem uma versão internacional. Tem um trabalho por trás que acho que ninguém imagina, assim, que não é entregar a novelinha do jeito que ela tá aqui e tó. Tem um trabalho de um time que faz esse versionamento dessa versão internacional, que inclusive para vender em alguns territórios, a gente tira alguns núcleos da novela, tira alguns trechos, porque pra você vender alguns conteúdos que a gente passa aqui para o Oriente Médio, impossível, né, então tem que cortar algumas coisas, tem que adaptar. Então essa adaptação vai desde o conteúdo até a como você chega lá com uma narrativa de marketing de vendas para vender para esse território. E aí tem territórios, por exemplo, que na Europa a gente vai muito mais com as séries, porque não é um cliente que vai consumir tanto as novelas. Então tem muita é o que a gente está falando desde o começo, Uhum. personalização, né, segmentação e uma estratégia focada em cada um desses territórios. É bem interessante, assim, é muito bacana trabalhar com isso, assim. E tem toda uma estratégia por trás de entender o cliente, cada mercado, como a gente chega lá com produto e com narrativa. E é curioso porque quando eu cheguei na área de negócios internacionais, é muito louco falar, tá,
Mas a equipe de vendas ainda trabalhava com ir a um evento, pegar cartãozinho de visita e abastecer um Excel. E aí eu É. passei por toda a transformação de implementar uma ferramenta de CRM, e hoje isso é assim, a gente não vive sem isso. Então é uma das ferramentas chave pra gente, uma ferramenta de CRM, que vai lá e que abastece, né, os vendedores abastecem e a gente consegue segmentar nessa ferramenta, então é muito importante pra gente. Como marketing, conseguimos fazer todo o nosso trabalho de inbound, que é de fazer comunicação por CRM, com newsletter, falar com clientes e segmentar, falar especificamente com cada território, usar essas narrativas que eu falei para cada um deles, então isso é super importante e relevante pra gente. A gente acaba usando, apesar de B2B, a gente também faz um trabalho de social para esses clientes, então a gente acaba usando aí principalmente do LinkedIn, mas a gente tem um trabalho de Instagram também. Mas eu acho que a gente está atrás ainda, por exemplo, de usar algumas outras coisas para chegar mais perto do cliente, que você falou de WhatsApp, a gente usa, mas ainda é muito manual, assim, né, como é um negócio também que é muito menor, muito personalizado, muito o time de vendas ainda tem receio de tirar isso da mão deles para uma coisa um pouco mais talvez automatizada e tal. Então isso ainda fica muito na mão do vendedor na hora de passar para o cliente no WhatsApp, sabe. A gente usa muito o CRM para muitas coisas, mas tem coisas ainda que eu acho que a gente poderia dar passos à frente para facilitar a vida, mas eu sinto que a equipe tem um pouco dessa resistência de entregar na mão de alguém, essa coisa mais próxima com o cliente, sabe. E acho que é uma Então questão de tempo também, as pessoas vão se adaptando aos poucos às tecnologias e as coisas que vão chegando e vai acontecendo. Porque eu falei, né, quando a gente implementou a ferramenta CRM, a gente tinha muita resistência ainda das pessoas de abastecerem a ferramenta com as informações que eram delas. essa Hoje confiança, elas né. já entenderam o benefício disso e só vai, mas tem um tempo de adaptação. Sim, a gente estava falando disso num outro episódio, quando a gente fala de trade marketing em vários pontos de vendas, você tem vários clientes, né, e a princípio a tecnologia assusta, né. Você fala: "Ai não, vai mexer no meu na minha lista de contato ou não sei o quê". A partir do momento que você vê o benefício, né, que não é uma substituição do seu trabalho, mas é uma ferramenta que está te ajudando, isso se torna muito mais fluido, né. Na Twilio a gente tem, né, o Segment, a nossa plataforma de dados, e a gente acredita muito nessa criação desse perfil único. Ou seja, em determinado momento, as empresas saberão quem é essa Marcela, a outra Marcela, e vai entregar, né, seja no canal certo, na hora certa, o conteúdo certo. Então, assim, você tem algum insight da Globo ou do mercado, de todas as andanças que você tem em eventos, ou da sua experiência, inclusive, né, sendo uma mentora, uma professora no marketing, como que a gente hoje já consegue fazer isso, né, na prática? Porque a teoria parece bonita, mas a gente sabe que a prática é um pouco mais complicada. É complexo. O que a gente tem feito hoje é isso, assim, a gente ainda tem muita ajuda do que a gente usa ali da base de dados que a gente tem. A gente conseguiu também com um projeto ali, com a ajuda de uma plataforma internacional, onde a gente conseguiu, na verdade, primeiro definir qual que era o nosso mercado, tamanho de mercado ali, né. Quem tá comprando o quê, em que mercado, que tipo de conteúdo e tendências. E aí a gente tem uma outra empresa que nos ajudou a filtrar estes dados e trazer eles mais mastigados para nossa equipe, e a gente sempre cruza isso com o que a gente já tem no nosso CRM, né, para entender, assim, desse mercado endereçável que eu tenho aqui, que essa ferramenta me trouxe, quanto eu já tenho aqui dentro da minha plataforma de CRM, e eu já estou atingindo, e quanto eu ainda posso buscar. E aí onde essas pessoas estão, vai a eventos de compra e venda de conteúdo e você sabe que essas pessoas vão estar lá. Eu já conversei com esse, em que aí é muito analisar o funil ali, né, onde é que você está? Você já conversou com essa pessoa? Está dentro do seu funil? O que que você vai fazer para que ela compre? Ou não, ainda está dentro do meu mercado interessável, eu não falei com esse cara, então como é que eu vou fazer para marcar uma reunião com ele e atingir esse lead e fazer ele entrar no meu funil? A gente ainda faz tudo muito dessa forma, o que a gente consegue já é, dentro do que a gente já tem de informação de clientes e potenciais clientes, a gente já sabe, e aí a gente separa por aquilo que eu falei, quem é o cara que compra, por exemplo, para uma TV aberta, que tem um perfil, quem é o cara que compra para uma pay TV, quem é o cara que compra para um streaming, são perfis completamente diferentes. Em cada território também, né, sempre que lembrando que esse filtro é o principal, e depois o perfil de compra. E aí você automaticamente, se você olhar um cara que compra de streaming, de uma plataforma de streaming na Europa, ele é um cara que vai comprar muito mais série do que novela. E aí eu vou fazendo esse filtro, através desse filtro, é assim é que vai para esse cara: "Ah, eu tenho uma comunicação sobre uma série nova do Globoplay que eu estou lançando para o mercado internacional. Então eu vou mandar esta comunicação pro comprador de séries do streaming na Europa, que é o cara que
Então é um pouco assim que a gente, faz esse trabalho de ir tentando chegar mais perto desse consumidor ideal. A gente já tem feito muito disso, assim, né, da coisa mais segmentada e focada possível pra gente não perder tempo, né, não perder dinheiro, enfim, e dar aqueles tiros de canhão que a gente não acaba não acertando em ninguém. Então, é um pouco assim que a gente tá trabalhando. Eu acho que, assim, tem uma coisa a gente tem estudado, eu acho que inteligência artificial em algum momento vai chegar para ajudar a gente nisso também, eu acho que já tem muita coisa acontecendo por aí. Hoje, nesse mercado e ali onde a gente está, onde já tem ajudado é mais na parte de dublagem, legendagem, já tem algumas ferramentas que ajudam a acelerar esse processo, a gente ganha tempo, né, e facilita para a gente depois vender para fora, entregar para o cliente internacional. Mas acho que também, assim, o que eu acredito é que sempre com um toque e o olhar humano andando junto, né. No final das contas, todas as ferramentas, toda a estratégia, no final das contas, você está chegando num humano, né, seja a pessoa que está lá na Europa consumindo esse conteúdo no usuário final, seja a gente tentando falar com uma empresa e tendo um bot no meio do caminho, né. Você tem bastante experiência nessa parte, né, de customer success. Como que você, coloca essa disciplina também, só porque a gente falou de marketing de disciplina, dentro desse mercado que você está atuando hoje? Por um tempo ali, quando eu estava atuando só na frente de negócios internacionais, a minha área incluía marketing e CS junto, então os times andavam juntos. Isso foi muito legal, porque para esse negócio isso é muito importante. Não adianta eu, entregar para uma plataforma, um canal de TV, sei lá, um canal de TV aberta aqui da América Latina. Eu vender uma telenovela e eu não dar um suporte, uma assessoria para fazer com que essa novela seja um sucesso lá. Porque se ele lançar lá e a audiência for ruim, ele não vai comprar mais de mim, né, e a ideia a gente sabe que é muito caro ficar perdendo cliente e reconquistando, o ideal é que a gente tenha um cliente que continue com a gente. A gente faz um trabalho muito forte de sucesso do cliente, que vai desde auxiliar o cliente, toda a parte contratual, e depois a entrega do conteúdo que eu falei que parece simples, mas é complexo, porque tem os episódios, tudo muito feito para aquele mercado, para aquele cliente. E depois todo um suporte que vem também através do nosso time de marketing, que é de como a gente ajuda ele a promover o conteúdo lá. Então vai desde ele vai lançar a novela lá, a gente aqui, para alguns clientes, a gente traz o cliente para cá, ele vai para os estúdios e grava entrevistas e conversas com os talentos que estão na novela que ele vai lançar lá, e ele bota no ar isso. Às vezes a gente pede remotos, a gente chama de saludos, né, que as pessoas, os atores que estão na novela que vai lançar, mandam personalizado e eles botam no ar lá para divulgar o ator falando que a novela vai ser lançada lá. A gente faz um workshop com todos os detalhes da novela, com bench do que foi feito em termos de marketing aqui no Brasil, para esses clientes. Então tem todo um trabalho de assessoria depois, que é para garantir o sucesso do cliente, para garantir que esse conteúdo tenha uma boa audiência lá. E mais, conforme a gente vai pegando os dados desse cliente de como esse produto performou lá, a gente usa para vender para o resto do mundo, porque mais do que ter um produto que performa bem no Brasil, é muito valioso para a gente ter dado de um produto que está performando bem fora para a gente vender, né, para fora. Então é uma coisa que se retroalimenta, a gente vai lá, dá toda essa assessoria, quando o produto vai lá e faz sucesso, a gente usa esses dados a nosso favor. Então isso é essencial para a gente, esse trabalho é parte muito importante do nosso trabalho também. Esse exemplo que você deu, ele é replicável muito forte para o mundo da tecnologia, né, e outras áreas, porque não é uma venda simples, com certeza não, é uma venda que custa muito. Você acaba tendo que fazer um trabalho consultivo com o cliente, É, né, de senão permanência daquela relação, né, e de sucesso. Agora o ponto que mais me chamou a atenção, que eu acho que é um pouco diferente da tecnologia, assim, no sentido que é novidade, que é essa retroalimentação, né. Porque a partir do momento que você tem um caso de sucesso e você sabe o que funcionou para um, isso você vai replicando, né. Pantanal, por exemplo, uma novela que a gente relançou não faz muito tempo, e aí a gente foi lançando na América Latina e, assim, os dados são maravilhosos, assim, desde no Uruguai, no Peru, no Chile, nã e aí agora a gente tem e aí a gente usa isso como material para a gente postar nas nossas redes sociais, material para mandar para cliente, para botar em newsletter, para botar em apresentação. É muito valioso, né. Você falou de lançamento. Assim como nós da tecnologia temos lançamentos de produtos, você citou o lançamento, o relançamento do Pantanal, por exemplo, né. Como é que você vê, assim, para uma estratégia de marketing, o que que é um lançamento comum e um lançamento que ele sai um pouco do padrão e ele atinge outros níveis? Muitas vezes é uma estratégia ferrenha, você tem tudo desenhado, tudo lindo, você acha que vai dar certo. E às vezes
parece que não tinha nada demais e vira um hype de verdade. Pela sua experiência, assim, nesse lançamento em outras regiões inclusive, o que que você qual que é o segredo ou qual é o aprendizado, eu acho que é melhor? Às vezes a gente não tá esperando, assim, e com conteúdo é muito isso, assim, o conteúdo também não adianta você querer fazer muito, 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 muito marketing se o conteúdo não é bom, assim, se o conteúdo não é bom, ele não vai pegar em lugar nenhum. Se ele começou mal aqui, dificilmente ele vai sair e bombar. Mas ao mesmo tempo tem novelas e produtos, eu preciso lembrar agora, assim, porque tem coisas que são unânimes. A Avenida Brasil, foi aqui e no mundo inteiro, a gente vendeu para mais de 150 países. O Clone, a mesma coisa. Tem produto que aqui foi bem e a gente não consegue emplacar fora, assim. Eu acho que o hype tem uma coisa de sorte também, assim, sabe. Eu acho que isso vale para conteúdo. Eu estava conversando sobre isso com uma amiga ontem que trabalha na Disney, que ela trabalha com licenciamento de marcas, por exemplo, e ela falou: "Cara, a gente quando lançou o Stitch, foi o Stitch. Nossa, quem tem filho sabe. O ano passado foi assim, você passava em loja, só tinha Stitch, porque ia lançar Stitch no cinema, mas foi um negócio meio que do nada e as crianças se apaixonaram. Às vezes você lança um outro conteúdo que é infantil, que é bonitinho, que é fofo e que as crianças não estão nem aí, assim. Então eu acho que tem um quê de sorte também. Começa por ser um conteúdo bom. Eu não vou conseguir fazer um milagre de marketing com um conteúdo que não é legal, né. Às vezes é muito sobre como é que a gente vende pra fora, às vezes para mercados específicos, um conteúdo que no final é muito feito para ser vendido para ser bem visto e bem-sucedido no Brasil, né, porque essa é a ideia. Então é o core da empresa e ok. Mas isso eu acho que tem mudado, assim, sabe. Tem se tido um olhar mais global para como se lançar conteúdo, porque a coisa do conteúdo turco chegou aqui também, inclusive, entendeu. Eu não estou concorrendo com o turco só lá fora. Hoje, com o streaming, com essa coisa de conteúdo em qualquer lugar, eu estou concorrendo aqui também. Tá todo mundo assistindo turco. Então um pouco mais de pesquisa do porquê que tá todo mundo assistindo esse conteúdo e assistindo menos esse. Entender essas nuances que, de novo, tem a ver com o consumidor e com o comportamento. E aí, talvez, fazer algumas adaptações lá atrás, no roteiro, na entrega do conteúdo. Mas isso é um pouco, eu acho que é uma mudança que já vem acontecendo, porque é difícil, né? Às vezes é difícil você tem que fazer uma venda internacional de uma empresa que o core é lançar conteúdo no Brasil para o brasileiro. Mas esse mindset vem mudando, então já chega um pouco mais perto desse sonho de ter uma coisa já que seja um pouco mais fácil de você levar para fora e se adaptar a diferentes, né, culturas e etcétera, assim. É um ponto que eu também queria trazer, que você está à frente do curso, né, de Head de Marketing 7.0. Pensando que a pessoa que está aqui te escutando provavelmente tem, obviamente, um interesse em marketing, no entretenimento, em negócios internacionais. Conta um pouco pra gente, né, que não estamos no curso de Head of Marketing 7.0, assim, uma visão um pouco mais holística, talvez não necessariamente ligado à indústria, né, do entretenimento ou à Globo, mas mais a sua visão mesmo como profissional nessas fases que a gente falou que era desde o DVD até o streaming, né, eu acho que muita água passou por baixo dessa ponte, e nem todo mundo viveu essa época, e está vivendo essa época de hoje, e a gente tem que se preparar para o que vem à frente, né, que é a tecnologia ajudando a gente, os multicanais, eu pensei muito a globalização que também não é tão global assim, porque ela é regionalizada, ela é personalizada. Então conta um pouco pra gente, assim, esse como é que tá sendo esse curso e essa versão do Marketing 7.0? Eu fui recentemente convidada pelo pessoal que organiza o curso, que é o pessoal do The CMOs, eles têm esse curso, que é a EAD, que é uma formação para quem quer de fato chegar ou estar em posições de liderança de marketing, pensando aí até e aí esse nome tem a ver com o último livro do Kotler, que é Marketing 7.0 agora. E aí eu tenho 3 disciplinas aí que eu dou aula, dei uma aula para falar que é falando mais de liderança de equipes e como é que a gente hoje faz todo o processo, desde o hiring até acompanhamento e até um desligamento. Depois uma aula focada em go to market, que aí tem muito a ver com tudo que a gente está falando aqui, e uma outra que eu vou fazer essa semana, amanhã, que é sobre, essa coisa mais de marketing, customer success, CX, como é que essas coisas se conversam no mundo hoje. E no final, eu acho que é muito o que a gente já sabe, mas colocando o 7.0, eu acho que é colocando um pouco de como é que você faz isso hoje neste contexto. Então, como é que você usa de alguma forma já para definir seu go to market? Você já faz alguma coisa com inteligência artificial? Isso já te ajuda de alguma forma, né? Como é que você usa isso? No próprio curso de go to market, falei um pouco assim, hoje a gente tem muitas ferramentas e formas de pensar em como é que a gente vai para o mercado,
mas a gente não pode esquecer de voltar lá atrás e parar, porque às vezes a gente sai fazendo as coisas porque a gente foi demandado por outras áreas, mas acho que marketing passa muito por voltar lá atrás, olhar para o meu basicão, que é aquela SWOT lá que a gente aprendeu na faculdade, entender as questões, entender quem é meu cliente, personalizar, e falo muito de personalização, e aí esse go to market é assim, vai desde qual que é seu orçamento? Porque dependendo de como for hoje, a gente nesse 7.0 tem a cultura de, dependendo do mercado que você for atuar, de influencer. Como é que você usa isso? O quanto que isso pode funcionar ou não? Enfim, coisas que hoje o 7.0 vem é uma matéria que você teria hoje numa aula de marketing, mas colocando algumas pitadinhas de como que você faz isso no contexto atual. A gente falou de tanta coisa que ela é relevante para tantas outras indústrias, né. Então foi muito legal fazer esse paralelo, né, de toda a transformação que a tecnologia fez no mundo do entretenimento, do conteúdo, de adaptar para as audiências, até como isso tem a ver com a tecnologia, né, e como que a gente faz essas estratégias que têm que ressonar com grupos específicos dentro das suas próprias particularidades. E no final, acho que todas as indústrias estão passando por uma coisa que é uma frase que eu tenho dito muito para minha equipe, é que a mudança é uma constante pra gente hoje, né, assim, porque tá tudo muito acelerado, tudo tá mudando. O consumidor, o que ele quer, o que ele busca, a inteligência artificial, quanto isso vai entregar, é tudo muito rápido. Então tudo está mudando e eu acho que isso não é específico da tecnologia, do entretenimento, do consumo, acho que é para todo mundo, né. E a gente tem que estar preparado para isso. Muito obrigada pelo tempo, pela lição tanto de tecnologia quanto de CX. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, a conversa foi ótima mesmo. Esse foi mais um episódio do Twilio Talks, o podcast da Twilio. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima.